Annyeonghaseyo, olá, meu nome é Yuna Kim e estamos começando o Coreia Online, aqui na Estação I, sua nova parada na internet, cara de rádio e jeito de web. Hoje nós temos um convidado especial que veio lá da Coreia com 7 anos, olha como ele cresceu, ó, quanto tempo ele viveu, a gente vai conversar com ele aqui. Ele é jogador de futebol do National Athletic Club e o nome dele é Kim Seong-ge em coreano. Em português a gente pronuncia Seong-ge Kim. Sim, isso. Então, vamos ver a batalha K-pop hoje, que é EXO e VIXX, duas musiquinhas para vocês, para ir pensando em quem vocês vão votar, apesar de que as fãs de VIXX com certeza vai votar no VIXX e de EXO vai votar no EXO. E depois nós vamos dar o resultado dos sorteios e conversar com o nosso convidado especial. Então vamos ouvir as duas músicas que são, o EXO é Chungdo, que é overdose, e do VIXX é erro, que é error, tá? Então vamos ouvir as duas músicas da batalha K-pop de hoje. Você está escutando Coreia Online. Agora voltamos com o nosso entrevistado. O sorteio, o resultado, eu vou falar depois da nossa entrevista, porque ainda a produção está organizando para passar o nome para mim, tá bom? Então vamos conversar primeiro com o nosso jogador de futebol coreano do National Athletic Club. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. 제 이름은 김성계라고 합니다. Ó, o nome dele, o sobrenome é Kim e o nome é Seong-ge. 한국 이름은 eu falando em coreano. Sim, sim. O nome coreano Uhum. geralmente tem um significado, né? Sim. Qual que é o significado do seu nome? Vamos explicar para os nossos Então, ouvintes brasileiros. Vai ser melhor, tipo, vai misturar um pouco com coreano, tá? Uhum. O 성 significa 이룰성, tipo, algo que seria feito assim, que eu consigo, que eu conseguirá alguma coisa. E quer é do 계획, do planejamento, 계획. Aí pegaram esse nome mesmo. O que eu vou conseguir um dia as coisas que eu planejo. Nossa, ó, o significado é muito bom, hein? Ah, graças a Deus. Quem que escolheu esse nome pra você? Seu pai, sua mãe, seu avô? É, tipo assim, minha família é da igreja evangélica, foi um pastor que escolheu esse meu nome mesmo. Entendi. Olha, o Kim Seong-ge é jogador de futebol, ele é coreano, nascido na Coreia, Sim, né? assim lá na Coreia mesmo. E aí você veio com 7 anos para o Brasil. Sim, primeira vez que eu vim foi com 7 anos mesmo. Então você pode contar um pouco em que ano que foi, quantos anos você tem, como foi essa chegada para o Brasil? Então, eu tenho 21 anos hoje, mas tipo assim, vou fazer 22 em dezembro já. E primeira vez que eu vim pro Brasil foi com 7 anos, como estão sabendo, em 2003. Acho que foi em fevereiro, pelo que eu lembro exatamente. Tipo, sim, primeira vez que eu vim foi pelo intercâmbio de futebol, que eu gostava muito de jogar futebol e as pessoas ao meu redor naquela época me recomendaram: que tal você jogar futebol? Que tal você seguir, sei lá, aprender, um dia seja profissão, alguma coisa. Aí foi nessa visão mesmo que eu vim, que eu decidi vir pro Brasil e tal, nessa época. Nossa, tão novinho e já veio, né, pensando em jogar, trabalhar com futebol. Então, tipo, eu amava muito jogar futebol. Desde criança, depois da escola, antes da escola, todo dia eu ia pro campo pra jogar bola com amigos, levava as bolas, assim, já perdi tantas também, mas, né, fazer o quê? Mas lá na Coreia, o beisebol não é bem mais famoso, bem mais popular do que o futebol? Sim, muito mais popular. Até em número de torcedores, assim, já é diferente. Todo jogo do beisebol vai mais ou menos 40 mil, 50 mil pessoas, mas para um jogo de futebol lá na Coreia, para chegar nesse número, é muito difícil. E com certeza dá para dizer que beisebol é muito mais famoso que futebol. Mas eu acho que isso era destino. Gostava muito de futebol mesmo. E aí os seus pais mandaram assim com facilidade, pode ir pro Brasil. Graças a Deus, meus pais me apoiaram sempre. Todas as coisas que eu falava, as coisas que eu planejava, eles aceitavam. Nunca teve aquele conflito entre meus pais. Tipo, normalmente sempre tem, mas sim, eu agradeço muito
essa questão aos meus pais por causa disso mesmo. Mas você é filho único? Sou filho único. Nossa, e seus pais estão lá na Coreia? Estão lá na Coreia. Nossa, ainda se você não fosse filho único, eles teriam outros filhos, mas eles estão em torcida, você no Brasil e eles lá na Coreia. É isso mesmo, é isso mesmo. Por isso que eu, assim, respeito muito a parte da minha mãe, principalmente, porque amor de mãe é diferente, mas mesmo assim é uma coisa meio difícil para a parte da mãe, né? Nem para mim, nem para o meu pai, mas seria mais difícil para minha mãe. Aí, sim, sempre penso nessa parte dela e, assim, é um dos motivos que eu respeito muito os meus pais. Entendi. E você vai visitar eles todo ano? Depois que você veio com 7 anos, você nunca foi? Como é esse seu relacionamento com a Coreia desde que chegou até hoje? Foi difícil no começo. Difícil, porque naquela época que eu era criança, não era que nem hoje, que tinha internet para poder conversar todo dia, que tinha, tipo, FaceTime, essas coisas que podia ver o rosto, uma coisa assim. Mas dezembro eu sempre tento ir para lá, sempre tento ir, mas tinha uma época que eu não consegui ir mesmo para lá, nem meus pais conseguiram vir para cá. Tipo, era campeonato, futebol, vida de trabalhista, é assim mesmo, né? Foi isso, mas, né, acho que foi bastante vezes já, graças a Deus. Quem que vai torcer por você quando você tá jogando? Você tem algum grupo de amigos ou como é que é isso? Olha, tipo assim, desde criança eu nunca fiquei em um lugar fixo. Eu não tenho amigos bem chegados, assim, pra chamar pro jogo, pra ir em certos lugares e tal, assim. Mas creio, né? Pelo menos ter meus amigos que estão morando longe de mim, que esteja torcendo por mim. Então, ó, nós temos ouvintes brasileiros que gostam da Coreia. Então, eu vou pedir para os nossos ouvintes para, quando tiver um jogo que um jogador de futebol coreano estiver jogando, vocês vão lá torcer pelo nosso jogador coreano. Vou estar torcendo por vocês aí. Então, você que está quase 15 anos morando no Brasil, você agora morou mais tempo no Brasil do que na Coreia. Você gosta de viver no Brasil? Olha, eu gosto muito daqui. Não é nem por causa das futebol ou algum tipo de profissão. Eu gosto das pessoas daqui, eu gosto da maneira que o povo aceita povo estrangeiro. E, tipo assim, o estilo de vida daqui é mais gostoso. Dá pra dizer. Em que ponto você acha que é mais gostoso de viver aqui no Brasil? Tipo, aqui é mais liberada. Tipo assim, não é nem questão de ser liberado, mas não é muito... Não vivemos assim, olhando muito, pensando em futuro, alguma coisa assim. Nós curtimos bastante presente, o momento, né? Tipo, isso que não deixa no sufoco. Agora, uma vida lá na Coreia, eu acho que assim, creio que é muita disputa um entre outro e isso deixa meio sufocado a vida lá tal. Com certeza, os dois têm seus partes bons tal, porque lá é mais seguro, lá é uma vida mais moderna, uma vida mais gostosa em tudo, questão do transporte público, questão de estilo de vida, tipo assim, em dizer segurança, dizer de estudo, educação, com certeza, lá é incomparável, mas assim, convivência com as pessoas é diferente, né? As pessoas no Brasil são diferentes da Coreia, mas em que ponto você acha que é mais diferente e em que ponto você acha que é mais igual, assim, mais parecido? Mais parecido. Primeiro eu vou falar do ponto diferente, porque é uma coisa extremamente diferente da Coreia. As pessoas daqui é mais fácil de fazer amizade, mais fácil de se apegar com o outro, porque aqui os brasileiros demonstram bastante os seus sentimentos, o que estão pensando e tipo, como eu tenho que falar isso? Agora... Pode falar em coreano que eu ajudo com tradução. Deixa eu pensar. É questão de convivência mesmo, as pessoas é mais aberta do que lá. Só que lá, assim, olha muito pra diferença social, olha muito pra aparência, olha, tipo, não olha a pessoa. Aí você vê, assim, padrão de beleza, moda, essas coisas assim, lá na Coreia,
quando alguma coisa vira moda, tudo não tem que estar naquela moda. Se não consegue entrar naquela moda, as pessoas não aceitam você no círculo de amizade. Só que aqui no Brasil não. Cada um tem o seu estilo, cada um respeita o seu estilo. E tipo, eu acho que isso é a parte mais diferente. Agora, a parte mais igual... eu não sei, viu? Sinceramente, eu não sei qual seria parecido um brasileiro e um coreano. Ou então, quando você estiver jogando, como você tem convívio com outros jogadores, em que ponto você acha que ele é parecido com você? Alguma coisa 통하는 Assim, eu acho que com meus amigos brasileiros, assim, principalmente os jogadores, não é nem parte da cultura de coreano e brasileiro. Seria mais alguma coisa pessoal, tipo moda, ou deixa eu ver, estilo de música que eu tento entrar na música, tipo assim, estilo deles. E, assim, as coisas culturais são muito diferentes. É isso, difícil isso, pra dizer alguma coisa parecida. Eu vou ler alguns comentários que tem aqui no Facebook, porque as pessoas podem assistir a gente ao vivo no Facebook, né? E eu não sei, acho que é... Não sei se você conhece Natália Yu. Sim. Então, ela também deixou um comentário aqui. Chundo, acho que é a música que a gente tocou, Sim, né? do EXO. Aí, Kaya Kaya Bosch. Lê você aqui. 야, 멋있다. Então, 부끄럽대. então, acho que ela é sua amiga, é? Minha amiga mesmo. Ó, então ela escreveu em coreano aqui. Bosch só é tipo, bonito. E Fukuro, aí ele falou que Fukuro aquela hora que é de tá com vergonha, né? Então, Haitin, né? E aí ela deixou os comentários, muito legal, obrigada pelos comentários, Natália Yu. Dá um tchauzinho, né? Um tchauzinho do amigo. E aí, a Bárbara Brisa também que tá nos assistindo. Abner Barbosa, não sei se você conhece também, escreveu, comentou top. Então, obrigada pelo seu comentário. Então, aqui as pessoas podem assistir, mandar seus comentários. Gente, acompanhem, vamos votar também, porque abaixo desse vídeo que você tem que votar se você quer EXO ou VIX. Quem que você gosta mais, EXO ou VIX? Vou colocar no EXO. EXO, mais um voto pra EXO. Então, mas depois no final da entrevista eu também já perguntei qual que é a música favorita dele, eu vou tocar pra vocês, né? Então vamos lá. Agora, uma outra pergunta que eu queria fazer é, Sim. Você teve alguma dificuldade ou qual é a sua maior dificuldade no início, no começo, quando você chegou ou agora? Qual é a sua maior dificuldade de viver aqui no Brasil, como coreano? Início, o primeiro, assim, seria mais quando eu cheguei aqui. Assim, na verdade, isso continua até hoje. Brasil, quando nós vivemos uma vida normal fora do campo, não tem essa coisa de preconceito, porque as pessoas aceitam tudo, né? Tudo. Mas dentro do campo, assim, no futebol, eu acho que existe ainda certa parte de preconceito. Isso que eu sofri mais. Tipo, hoje, graças a Deus, o time que eu estou jogando, eles me respeitam, eles, tipo, me aceitam como parceiro, tal, mas nos times que eu passei até agora, todos não foram desse jeito comigo. No comecinho, todos os times que eu joguei, tinha muito essa coisa de, ele é asiático, ele é coreano, ele não deve jogar muito bem, ele deve ser ruim, porque tem esse conceito ainda. De qualquer maneira, Brasil, em questão de futebol, é o melhor do mundo, né? Não tem como comparar. E a Ásia se juntando tudo não dá metade do Brasil da história do futebol. E por causa disso mesmo, em questão do futebol, eu acho que sofri muito preconceito. Entendi. Eu também devo imaginar, porque realmente o Brasil, todo mundo quando a gente vai pra Coreia e fala, Brasil! Aí futebol, né? Todo mundo fala a primeira coisa, Verdade, futebol. É bem famoso, não só na Coreia, mas no mundo como que joga bem. Jogador de futebol coreano no Brasil. Vamos torcer pro nosso jogador. Agora ele é o nosso jogador favorito. Tá? Isso. Então, eu queria realmente poder, nesse espaço, apresentar coreanos que vivem trabalhos diferentes, que fazem coisas diferentes para os brasileiros, porque além de não conhecer muito da cultura coreana, a gente não conhece muito, eles não conhecem muitos coreanos e através da vida das pessoas, acho que é uma forma boa de conhecer, Concordo, né? concordo muito. Então,
Por isso que eu agradeço muito, porque, gente, às vezes a gente fica... Eu vi ele na televisão, na KBS. Aí eu falei, nossa, vou trazer ele pra fazer entrevista, né, pros nossos ouvintes da rádio. Aí eu pensei, será que vai ser difícil? Será que ele vai aceitar? Porque tem algumas pessoas que aparecem na TV ou que são famosas que é difícil de trazer, né? E dá uns perdidos. Mas, gente, se você ligar e for atrás dele, ele vai te atender, tá? Que eu já passei por isso. Então, uma coisa que eu também queria a sua ajuda para os nossos ouvintes é assim, a gente está fazendo um concurso de ganhar uma viagem para a Coreia. Que legal. Então um brasileiro ou pessoa que está nos assistindo, né, na rádio, Sim. aqui todas as segundas-feiras, vai poder ir para a Coreia no Pom. Primavera, Nossa. quando tem as cerejeiras, a estação mais bonita do Melhor ano, né? tempo. Então, vai ganhar uma viagem com um pacote completo, hotel, estadia, tudo. Passagem aérea, que o Conselho de Unificação das Duas Sim. Coreias lançou junto com a rádio um concurso sobre a unificação das duas Coreias. Porque, como todo mundo sabe, a gente está numa guerra, né? A gente está separado mas os brasileiros não conhecem muito desse tema. E você, como coreano, qual é a dica que você pode dar para eles? Queria que você falasse um pouco da sua opinião para ajudar eles a pensarem o que escrever, quem está indeciso e tal. Olha, eu acho que a primeira parte, assim, de escrever um texto sobre Coreia do Sul e Coreia do Norte, seria melhor a importância de unificar os dois povos, colocando um exemplo da Alemanha, porque demonstrou muita evolução após unificação. Porque hoje em dia a Alemanha é um dos maiores potencial do mundo, diferente daquela época, né? E Coreia do Sul também, olhando para o sentido longo, com certeza nós necessitamos unificação de Coreia do Sul e Coreia do Norte. Nem só por essa questão de evolução, alguma coisa, pelo motivo das pessoas, humana mesmo, porque tem muitas famílias que estão separadas pela essa guerra ainda. Tem gente que tem a família lá na Coreia do Norte, e os norte-coreanos que tem a família na Coreia do Sul. E assim, é uma coisa que ninguém vai sair ganhando nessa separação. Mas assim, como um texto não pode colocar apenas, algum ponto de vista boa, temos que ser bem realista. Colocar qual seria ponto bom e qual seria ponto ruim de unificação. Com certeza. Em pior situação, tomara que não aconteça, pode acontecer uma coisa terrível, alguma coisa assim. Mas importância de unificação em paz, um trato de Coreia do Sul, Coreia do Norte, e ter essa unificação de boa, né, como dizem. E deixa eu ver. Você é a favor da unificação, então? Olha, eu como o coreano, com certeza eu sou muito a favor, porque nós precisamos, como eu disse, precisamos disso. Olhando para o futuro, daqui a 100 anos, daqui a 150 anos. Mas atualmente, o nosso maior problema, juntando, vai ser quem vão sofrer com essa unificação, vai ser a nossa geração. Então, mesmo sabendo que vai ser nossa geração que vai sofrer, eu sou a favor, de qualquer jeito. Com certeza, não tem como ser contra nessa parte. Então, gente, eu queria mostrar vários pontos de vista e acho muito legal o que o jogador Kim falou, porque muitas pessoas da idade dele, muitas pessoas jovens não têm essa consciência da importância da unificação, né? Porque não passaram diretamente, porque como ele falou, tem famílias que de um dia para o outro o pai ficou de um lado, a mãe com o outro e os filhos, né? Sul e norte. Mas a nossa geração, assim, não passou diretamente, só ouviu falar do vô ou da tia. Então, às vezes, tem menos consciência. Mas eu achei super legal você falar isso, porque você tem consciência dessa importância da unificação, né? Sim. Como eu sou coreano, eu preciso saber da história do nosso povo, né? E, eu acho que é importante mesmo, se pessoal que gosta da Coreia, saber da história primeiro, assim, buscar conhecer, não apenas modalidade atual, mas sim das
coisas que nós passamos, do como o Coreia do Sul está hoje desse jeito e como a Coreia do Norte está daquele jeito. Acho que é uma coisa muito interessante de ser estudado. Sim. Então, aproveitando a brecha também, você mora no Brasil? Sim, estou morando no Brasil atualmente. Você pensa em morar sempre no Brasil ou você vai voltar um dia para a Coreia? Olha, isso eu não posso dizer, porque quem sabe, se Deus quiser um dia, eu posso estar na Europa ou Estados Unidos. Verdade. Muitos lugares dependendo da minha profissão, né? Só que assim, pelo longo planejamento próprio, seria voltar, né? De qualquer maneira, a minha família está lá, eu quero estar junto com a minha família. Tipo, Você pensou em algum momento em casar com uma brasileira e ficar no Brasil? Ou você quer ir para a Coreia e casar com uma coreana? Olha, nessa questão eu não tenho opinião nenhuma. Pra mim, um dia se aparecer uma pessoa certa na minha vida, casando com aquela pessoa sem depender da raça, de qual lugar essas coisas. E uma coisa que é muito difícil para as pessoas é a língua, né? Ai. E ele fala português perfeito, não é? Então, para você foi difícil de aprender o português? Porque coreano você fala fluente também, sim, né? Sim, falo fluente. Assim, eu vim quando era criança. Eu acho que eu não teve tanta dificuldade de aprender. Mas, na verdade, até hoje erro bastante coisa. Eu tenho bastante amigos, assim, mais novos, que chegaram agora, que estão aprendendo português. Eu estou ajudando eles também bastante essa questão de aprendizagem. Só que eu vejo que português é uma língua bem complicada. Diferente do coreano. Difícil. É muito complicado. Aliás, eu que cheguei quando era criança, agora que estou falando, eu preciso pensar muito para não errar. Imagina a pessoa que chega mais tarde, que estão aprendendo agora. Porque tem essa coisa de masculino, feminino, essa coisa de tá, do, de, a, é, o. Isso que, tipo, me deixa muito difícil. Até hoje eu erro tudo. Imagina. Gente, meus pais vieram depois dos 30 anos e até hoje não sabem falar o português. Em casa a gente só fala coreano. Essa questão da língua é muito difícil, né? Muito difícil. Você acha que a língua é o mais difícil ou teve alguma coisa mais difícil na sua vida nesse período que você veio estar no Brasil? Diferença cultural. Diferença cultural foi uma coisa que foi muito difícil de eu estar acostumando aqui no Brasil. Diferença cultural, meu Deus do céu. Qual foi o choque cultural que assim mais te impactou? É que aqui é muito aberto as coisas, principalmente relacionamento, tipo assim, questão do namoro homem e mulher, questão como o povo enxerga as pessoas, questão do horário principalmente. Eu, tipo assim, lá na Coreia falam culture shock. Nossa, eu tomei um choque. Aliás, eu não consigo me misturar muito ainda em questão disso, porque mesmo eu chegando criança, acho que tá no DNA que eu sou coreano. Ele não se abrasileirou muito, gente. Então ele é meio corebão. Vocês já ouviram essa expressão, corebão? Corebão. Ele acha que é corebão. Você já ouviu as pessoas falam isso de você? Eu não sei. Eu, tipo assim, quando eu tô com meus amigos brasileiros, eu tento me misturar mais como brasileiro, assim, tal. É uma coisa que eu aprendi com o tempo. Até eu com 15, 16 anos, eu não conseguia me misturar muito com o pessoal, porque essa diferença cultural não é apenas aprendizagem. Eu acho que isso que tá no sangue mesmo. É difícil. Então, gente, a língua, assim, essa diferença cultural, tem muita gente que cada um também tem uma personalidade diferente, então tem uma aceitação diferente, né? Vamos ler só mais alguns comentários aqui que nós temos. A Natália Liu, ela falou que ela não sabia que a gente ia ler o comentário dela. E aí tem o Israel Erickson Hudson Laco, que também está nos assistindo. A Hannah Tairine. Gente, se eu ler o nome errado, desculpa. Tem a Thalita Nadine Lasco também. Gente, tem que escrever eu quero nos sorteios e compartilhar os vídeos para valer, tá? E aí, um comentário da
da Bárbara Brisa, ela escreveu assim, ó, hoje há muitos jogadores brasileiros que visam e têm sido contratados para jogar nos times coreanos. Por outro lado, ainda há poucos coreanos nos times brasileiros e a despeito do futebol no Brasil, e deixa eu ver que tem mais continuação mais aqui, ser um esporte bastante considerado ao mundo afora. E o que você acha que deve ser isso? A pergunta da Bárbara Brisa. Então, eu pensei que era um comentário, mas no final, porque ele estava não mostrando tudo, ela fez uma pergunta para você. O que você acha sobre isso? Porque, realmente, em todos os times coreanos lá, tem sempre um brasileiro, né? Tem. O que você acha disso de ter muitos... dos times coreanos, todos têm um jogador brasileiro. E, por outro lado, no Brasil ainda não tem muito disso. O que você acha sobre isso? Olha, é que isso é a diferença do nível de futebol mesmo. Jogador brasileiro não é apenas na Coreia, qualquer lugar do mundo. Todos os times, melhores times do mundo atualmente, tem um brasileiro. E sempre é centro de alguma coisa. Ele é bom. Ele é o tipo Neymar, Paris Saint-Germain, Marcelo, tem muitos jogadores, William, tem muitos jogadores brasileiros em times famosos, porque são bons. Uhum. É ponto de diferença sempre. Eles mostram referência, sendo referência. E, assim, jogadores coreanos, sendo bom também, o nosso povo são muito tímidos. Uhum. Não consegue ser algum ponto de referência, não consegue chamar atenção, não consegue chamar responsabilidade. Uhum. Eu acho que isso é a maior diferença hoje, porque futebol também está globalizado. Uhum. Não existe mais essa coisa de um país é bom, outro país é ruim. Um país é mais avançado, outro país não. Não tem mais isso, porque internet, colocando no Google lá, aparece tudo. Uhum. Aparece tudo. Eu acho que é coisa da pessoa mesmo. Tem duas coisas que você fez eu pensar agora durante a conversa com Sim. esse comentário, a pergunta da Bárbara Uhum. Brisa, é que os brasileiros, quando vão para a Coreia, eles vão meio que para fazer um papel fundamental, porque ele joga bem, já sabe disso e foi Isso. contratado para isso. Eles vão de uma forma diferente para a Coreia, só que o coreano, quando vem para o Brasil, ele não vem contratado, ele vem aprender, né? Ele vem Verdade. aprender, tentar uma vida aqui no futebol, então vai por objetivos diferentes, Sim. né? Um país que nem Brasil, não tem como ser ponto de referência, não tem como ser estrela, não tem como ser alguma coisa, ponto diferencial. Porque, assim, tem muitos que vêm de intercâmbio também, não vem para ser jogador, não vem para ser profissional. Todo mundo vem com o intuito de vir aprender e voltar para a Coreia, para ser alguma coisa lá. E você acha que, por exemplo, os brasileiros aqui tem muita miscigenação, tem negro, tem mistura de italiano, francês, Verdade. japonês, tem todas as raças, alemão, tudo misturado aqui no Brasil. Sim, E a Coreia é muito homogênea, a Coreia não Verdade. tem essa mistura, é mestiço, eles não sabem aceitar os mestiços direito. Então, verdade. o corpo físico do coreano é bem, a gente consegue ver que é aquele tipo de corpo. Isso. Mas o brasileiro tem aquele sangue de negro, sangue de alemão, estrutura do corpo é diferente. Você Verdade. acha que isso afeta? Afeta muito. O biotipo da pessoa, do estilo de jogador, afeta muito. Principalmente quando nós tratamos de futebol moderno. Porque futebol moderno exige muito força física. Não apenas inteligência, não apenas parte técnica. Exige muito força física. Isso, o povo coreano, o que está faltando hoje em dia. Quando você vê o time brasileiro e time coreano, de goleiro até atacante, todas as posições, são mesmo biotipo. São todos iguais, como dizem. Só que o jogador brasileiro, quando você vê o goleiro ao atacante, são todos biotipos diferentes, cores diferentes. Isso que afeta muito no futebol moderno de hoje. Entendi. Então, gente, nossa, eu estou tendo uma aula também, porque eu não entendo nada de futebol. Mas eu achei o máximo quando eu vi na TV. Nossa, tem jogador coreano no Brasil, no time brasileiro. Vou ler mais alguns comentários aqui, Sim. que aí a Natália concordou comigo que você é corebão, sim. Gente, corebão é quando, assim, o corebão para homem, ou corebona para mulher, é quando a pessoa coreana, ela é muito mais jeito coreana. Então a gente chama assim para ser engraçada e para dizer que a pessoa mais não se abrasileirou tanto. E aí, Daniel
Peterson, obrigada também, que ele comentou, legal. Hannah Tairine, obrigada, porque eu leio os nomes tudo errado, também que eu acertei. E o Francisco Mendes também, que tá mandando joia, acredito que seja pra você. Então, gente, o nosso jogador, Kim Song-ge, vai continuar vendo os comentários, depois ele vai assistir esse vídeo, então ainda dá tempo, depois que terminar a entrevista também, você assistir, você comentar. E ele também pode responder. Você pode responder a gente depois dos comentários? Né? Com certeza. Então, o nosso... É uma pena porque o nosso tempo é muito curto. E antes de terminar a nossa entrevista, Sim. eu queria que você desse uma palavra para as pessoas que estão ouvindo no Brasil. Assim, o que você gostaria de falar para o público? Alguma mensagem? Então, eu não quero que... Tipo assim, é meio ruim. Eu sendo coreano, na rua me chamando de chinês, de japonês, menos coreano, chama de tudo. É isso mesmo. Então, gente, agora quem viu ele aqui, quando olhar, encontrar ele, vai ter que chamar ele de coreano, Coreia, tá? por favor. Então, muito obrigada pela entrevista de hoje. E quando tiver a oportunidade, estiver assistindo e quando ver o seu jogo, com certeza eu vou torcer pra você, Muito né, obrigado, gente? muito obrigado. Agora, para finalizar a entrevista, vou tocar a música que a gente, no intervalo, a gente estava conversando, que a música que ele gosta é do Zico, né? Zico, É o nome Zico mesmo. O nome o Zico, ele é do grupo... Qual que é o nome do Block grupo dele? B. Block B. Sim. Então, ele faz... Ele se apresenta em grupo, mas também faz solo. Solo também, isso. porque ele é muito famoso. Então, a música dele que você pediu, qual que é o nome da música? Bermuda Triangle. Vocês conhecem? Vamos ouvir todos juntos.